Olá pessoal, estamos aí agora com vocês com a molécula de DNA, um outro tópico também muito importante aí discutido ao longo do bimestre. DNA, nossa molécula da vida, molécula extremamente importante, carrega a informação genética e que teve a sua estrutura aí elucidada no século XX por Watson e Crick, fizeram a proposta do modelo conhecido como modelo da dupla hélice. Gostaria de chamar a atenção para alguns detalhes nessa molécula. Primeiro é uma molécula polinucleotídica, então existem várias estruturas agrupadas, daí o fato de você poder falar que é uma molécula de natureza polimérica, e para você produzir esse polímero basta você juntar a unidade básica formadora de ácido nucleico, que é conhecida como nucleotídeo aqui representada. Então, uma molécula de DNA é formada, como qualquer ácido nucleico, pelo agrupamento de nucleotídeos. Cada nucleotídeo, por sua vez, apresenta um grupamento fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Essa figura é uma figura importante, mostra aí os 4 possíveis nucleotídeos de DNA, que não variam em relação à figurinha em amarelo, que é o grupamento fosfato, não variam em relação a essa estrutura aqui com 5 lados, que representaria a minha pentose, que no caso do DNA é a desoxirribose, e eu teria aqui 4 estruturas diferentes: a adenina, uma base púrica; guanina, uma base púrica também, desculpe; citosina, uma base pirimídica; timina, uma base também pirimídica. Então esses aqui são os 4 nucleotídeos possíveis para a molécula de DNA. Bom, essa figura é uma figura extremamente importante para a gente, uma figura que mostra a dupla cadeia de DNA. A dupla cadeia, perdão, que eu encontro na molécula de DNA são 2 cadeias polinucleotídicas. Então, atente, né? Eu tenho aqui nucleotídeo, 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 mesmo se repetindo aqui. Nesse lado, nessa cadeia, eu tenho a fita orientada no sentido 5' carbono 5' da pentose, e do lado de cá o carbono 3' da pentose. Isso é muito importante porque essa fita está numa disposição, veja pela representação da pentose, contrária. Então nessa cadeia eu tenho as pentoses com a extremidade 3' voltada para cá e a extremidade 5' voltada para cá. Então lembre-se, na molécula de DNA são 2 cadeias antiparalelas. Chamo a atenção também para a ligação fosfodiéster, a representada aqui em amarelo, ou destacada aqui em amarelo, né? Onde você tem um nucleotídeo ligando-se a outro adjacente na mesma fita, então, através dessa ligação fosfodiéster. Um nucleotídeo se ligando a outro através da ligação fosfodiéster. Agora veja que as 2 cadeias elas estão unidas, e elas estão unidas através de ligações de hidrogênio, que se estabelecem sempre entre bases púricas e bases pirimídicas. Nesse caso aqui eu tenho a adenina, observa só a estrutura da adenina, ligando-se aqui à timina por meio de 2 ligações de hidrogênio. Tenho aqui uma outra base púrica, a guanina, ligada à base pirimídica, citosina, por meio de 3 ligações de hidrogênio. Somente guanina e citosina estabelecem 3 ligações de hidrogênio, e somente timina e adenina estabelecem 2 ligações de hidrogênio. Muito bem. Esse é o nosso modelo de jujuba. Nós fizemos aí esse modelo e colocamos na lista de exercícios para vocês. Assinalo algumas coisas importantes. Primeiro, uma cadeia, outra cadeia de jujubas. Todas as jujubas dessa cadeia com a parte abaulada virada para cima. Todas as jujubas dessa cadeia com a parte abaulada voltada para baixo. Isso para indicar para você que no meu modelo de jujuba, essa cadeia teria uma orientação, por exemplo, 5', 3', e aqui aconteceria o contrário, 3', 5'. Esse palitinho aqui, esse representam também esse representam a minha ligação fosfodiéster, responsável por manter 2 nucleotídeos adjacentes unidos. Também chamo a atenção para esses palitinhos que estão ligando a cadeia de jujuba de cá com a cadeia de jujuba de cá. Eles representam as ligações de hidrogênio. Logo, observe que eu sempre fiz a ligação de laranja com verde, laranja com verde, laranja com verde, e tomei o cuidado de sempre colocar 2 palitos indicando a existência de 2 ligações de hidrogênio, enquanto que aqui
vermelha, roxa. Eu sempre coloquei três ligações de hidrogênio, representadas aqui por três palitos. Um modelo interessante porque me permite dar uma torção e aí eu consigo representar tranquilamente o aspecto helicoidal da molécula. Muito bem, temos essa questão aqui, questão que caiu lá na nossa lista, já foi uma questão de prova. Eu ofereci para você uma informação lá no enunciado de que havia o genoma da Mycoplasma micoide já tinha sido sequenciado e ele apresenta 1,08 milhão de pares de bases nitrogenadas. E aí eu pergunto para você aqui o seguinte: considerando as informações presentes no texto mais perto da vida artificial, determine o número de bases nitrogenadas citosinas que seriam encontradas em um cromossomo de Mycoplasma micoides, se 12% das bases nitrogenadas dele fossem timina. Multiplique seu resultado por 10 a menos 4 e despreze a parte fracionária do resultado, caso exista. Vamos lá então. 12% de timina, o valor que ele me ofereceu. Timina não faz par com citosina, que é a base que ele está querendo. Então eu sei que duas bases que não fazem par, somadas, tem que me dar 50% sempre. Seguindo essa linha de raciocínio, 12% de timina, citosina então tem que dar 38% para conseguir 50% aqui. Muito bem. 38%, 0,38 vezes, então 38% de 2.160.000. Cuidado com esse valor aqui, pessoal. É o valor que foi fornecido para o tamanho lá do genoma da Mycoplasma micoides vezes 2, porque lá ele fala em pares de bases nitrogenadas. Isso me daria então um total de 820.800 bases de citosina. Não daria para colocar no cartão. Multiplica por 10 a menos 4. Desprezada a parte fracionária, 0,82. Então esse aí seria o nosso resultado, uma questão relativamente tranquila. O único probleminha aqui teria sido esse valor aqui, ó. O pessoal colocou aqui o valor lá, não lembro agora, mas o valor de sem a multiplicação vezes 2. Tem essa outra questão aqui também. Após a análise de DNA de uma célula de mamífero, verifica-se que 15% das bases nitrogenadas são representadas por uma base que tem como característica a formação de 3 pontos de hidrogênio, com a base complementar. Calcule a porcentagem da base nitrogenada adenina nessa molécula. Pessoal, coloquei aqui essa figura para você para indicar. A base que ele deu estabelece 3 ligações de hidrogênio. Então, ou ele está falando da guanina, essa base, ou da citosina. E observe que ele pede para nós a adenina. A adenina não faz par nem com guanina, nem com citosina. Então, vale aquela regra dos 50%. Continuando aqui, 15% de guanina, 15% de citosina. Estabelecem 3 ligações de hidrogênio, só podem ser as duas, o mesmo valor para as duas. Aquela regra dos 50% me faz concluir então que eu tenho 35% de adenina. Uma questão tranquila e uma questão que você teria que reconhecer aqui a estrutura molecular das bases nitrogenadas. Muito bom, muito bom. Espero que tenha sido útil para vocês e até a próxima.